objetivo da sua audiência pública era discutir, e é discutir a questão da UERJ, e não está tratando de questões politiqueiras, baixas, mesquinhas, levantadas aqui pelo meu colega deputado estadual de Piripiri, e que, infelizmente, pelo menos essa é uma opção, envergonha a forma de se fazer política com coerência e com responsabilidade. Meu colega sempre usa do deboche, da brincadeira, para tentar desvirtuar e distorcer fatos relacionados a assuntos sérios e importantes. Eu queria dizer ao deputado Pinto que eu estudei sim em escola particular, assim como os filhos de Vossa Excelência, porque meu pai, que nasceu no interior, teve a oportunidade de se formar médico, estudando em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, morou muitos anos na casa do estudante, como ele bem diz, comia pão e ovo, e graças a Deus deu condição a mim e a minha irmã de estudar na escola particular, como Vossa Excelência assim o faz com seus filhos. E assim eu entendo que esse é o objetivo de todos nós, ter uma condição de vida boa e dar uma condição de vida boa também aos nossos filhos. Eu fui aluno de uma instituição pública, a Universidade Federal do Piauí, quando passei no vestibular, não na época do deputado Pinto, que era bovinocultura, e eram 20 vagas, 18 vestibulantes faziam a prova. E praticamente eram menos candidatos do que a quantidade de vagas que havia na universidade. E o deputado Pinto foi um privilegiado pelas distorções do sistema universitário brasileiro, porque ele fazia bovinocultura e passou, através de um trampolim legal para a medicina, admitindo que sabe medicina, mas não sabe português. Entendam, eu estou com a palavra, presidente. Entendam, nobres estudantes, que é possível hoje exercer alguma profissão nesse país sem saber o mínimo de português. Porque para a gente fazer uma universidade, a gente tem que saber ler, tem que saber escrever, etc. Mas, enfim, com relação à questão política, o deputado Pinto está enganado. Eu não faço parte de base do governo, sou líder da bancada do PSDB. O PTB é um partido como qualquer outro que tem suas alianças políticas, e aqui em Teresina é um partido aliado do PSDB. Para quem não sabe, o prefeito Silvio Mendes, hoje uma liderança política fortíssima, quase unanimidade em Teresina, tem como seu vice-prefeito o Dr. Almano Ferrer, que é do PSDB, e na política muitas vezes não há lógica. A política é como nuvem, você olha aqui um dia, no outro dia está diferente, mas se há lógica na política, o meu pai seguiu a lógica, que é de ir para um partido aliado do meu. Portanto, eram apenas esses esclarecimentos. Eu acho que o assunto aqui importante é o UERJ. O doutor Pinto sempre gosta de dizer que fez Piripiri. Eu acho que nós saímos procurando em Piripiri as realizações do doutor Pinto como prefeito e agora como deputado, são muito aquém do que se espera de detentores, são muito aquém do que se espera de detentores de mandato eletivo. Lembrando que, com relação aos recursos para a UERJ, a própria reitora deve saber que havia uma brecha legal onde os recursos do Fundef eram utilizados para a UERJ a título de melhoria da qualificação dos professores. E daí os municípios utilizavam esses recursos para remeter esses recursos para a UERJ. A partir do momento em que houve uma proibição a nível de governo federal, onde esses recursos não poderiam mais ser repassados para a UERJ, obviamente que o município de Piripiri, como a grande maioria dos municípios do Piauí, não tinha condições de passar o recurso devido à Universidade Estadual. Isso não foi decisão de nenhum prefeito do Piauí, foi uma decisão do governo federal. Mas o meu colega, nobre, ilustre, deputado Pinto, como sempre gosta de distorcer os fatos e tentar enganar as pessoas utilizando uma política baixa, rasteira, mesquinha, tentou, vamos dizer assim, mudar a realidade dos fatos. Eu peço desculpas por ter sido talvez mais duro do que devesse ser, mas infelizmente eu não admito mais que esse tipo de política seja travado aqui na Assembleia. Inclusive, eu me recuso a fazer esse tipo de política, mas, infelizmente, eu não posso dar o calado como resposta. E acho que, principalmente as pessoas de Piripiri, mereciam ouvir essa minha resposta, porque eu jamais ia admitir que verdades fossem colocadas aqui num momento tão inoportuno como esse. Porque aqui nós estamos preocupados com o futuro da Universidade Estadual do Piauí e com vocês, alunos de Piripiri, que antes tinham
Antes tinham os cursos de inglês, física, química, história, geografia, computação, educação física, agronomia, matemática e direito, e hoje devem se contentar somente com os cursos de pedagogia e inglês. E quando eu falo que, apesar das argumentações técnicas da reitora Valéria, algumas procedem realmente, mas outras não nos convencem, não me convencem especificamente, porque nós não estamos pleiteando aumentar, apenas manter o que já tinha, se quem gastando antes, por que não gastar agora? Se eu entendo dessa forma, obviamente que a minha matemática talvez seja um pouco diferente da matemática da UES, mas é um problema que a gente vai tentar resolver de forma correta, travando o bom debate. Portanto, eram essas as considerações, presidente. Eu abro mão de fazer qualquer consideração final. Eu tenho algumas questões, algumas perguntas a fazer no momento oportuno aos debatedores, né? E peço mais uma vez desculpa a vocês, porque talvez me excedi um pouco.